Super quarta da cautela. Você está acompanhando o Curadoria de número 21. Hoje tivemos super quarta dos juros, que é o dia em que coincidem as decisões tomadas dos bancos centrais nos Estados Unidos e algumas horas depois aqui no Brasil. Vamos direto para essas decisões. Nos Estados Unidos, o FOMC, o FONC, como carinhosamente chamamos aqui no Brasil, manteve a taxa de juros básica nos Estados Unidos, que é a Fed Funds Rate, na faixa 3,5% a 3,75%. A decisão não foi unânime. 10 votantes optaram pela manutenção dos juros e 2 sugeriram que os juros deveriam cair 25 basis points. Reforçado, tanto no comunicado quanto na coletiva de imprensa do Jerome Powell, que acontece tradicionalmente depois da divulgação dessa decisão, o compromisso é com o atingimento da meta de 2% de inflação e a estabilidade no mercado de trabalho. E que, diante das incertezas que permanecem nos dois campos, eles decidiram pela manutenção. Dessa vez, tiraram da frente o chamado Forward Guidance, que é quando o Banco Central dá a entender, o banqueiro central ou algum comunicado oficial do Banco Central dá a entender alguma dica sobre as próximas decisões. No caso, tiraram isso da mesa. O Powell disse com todas as letras que o cenário estando instável como está, as decisões vão ser definidas decisão a decisão, reunião a reunião, né? E manteve a porta aberta para corte esse ano, mas não ficou especificado nem quanto e nem quando isso aconteceria. Trazendo já para a decisão aqui no Brasil, que provavelmente você que está acompanhando esse episódio vai acabar se interessando mais por essa decisão, embora a decisão aí do Banco Central dos Estados Unidos seja muito importante. Então a decisão aqui no Brasil, o Copom decidiu que a Selic fica inalterada e continua em 15%. Sobre o comunicado divulgado, os pontos de destaque são os seguintes. Sobre o cenário externo, o mundo, continua incerto, principalmente quando se olha para o que acontece nos Estados Unidos e nos efeitos globais que as ações tomadas pelos Estados Unidos acabam tendo, no final das contas. E por isso demandaria cautela pelo lado dos emergentes, porque ainda existe tensão geopolítica no ar. O comunicado fala bem brevemente sobre isso. No cenário doméstico, o crescimento da economia já está desacelerando conforme esperado pela decisão de política monetária, A ideia de você ter os juros em um patamar um pouco mais elevado seria desacelerar a economia para que a inflação convirja para a meta, para que o mercado de trabalho não pressione também. Então, o Banco Central coloca que as coisas estão caminhando pelo lado do crescimento econômico conforme o esperado, mas que no mercado de trabalho ainda existe uma resiliência razoável. E na inflação, tanto na cheia quanto nas subjacentes, ou seja, tanto no IPCA como a gente observa nas divulgações a cada mês e tudo mais, quanto nos pontos mais detalhados, mais setoriais, nos núcleos e tudo mais, ainda existe uma pressão razoável, isso ainda está bastante resiliente, está bastante acima da meta, que é de 3%, não vamos nos esquecer desse detalhe. No Focus, a inflação segue acima da meta para 2026 e 2027, no qual aparece no presente momento, a expectativa do mercado que aparece no Focus, espera-se 4% de inflação para 2026 e 2027 espera-se 3,8% de inflação, com a meta sendo 3%, mas nos modelos do Banco Central, como ficou apresentado nesse comunicado, a expectativa para o terceiro trimestre de 2027, que é o famoso horizonte relevante, é para onde o Banco Central está olhando para tomar suas decisões, espera-se 3,2%, que é bem mais próximo da meta de 3%. Quanto aos riscos para a inflação, esse comunicado do Banco Central deixou claro que tanto os riscos para alta quanto os riscos para baixa, para a inflação e muito mais para cima, ou para a inflação dar uma recuada além do esperado, são mais altos do que a média. Eles seguem mais altos do que a média, eles continuam como já tinha sido sinalizado em outras reuniões. Os riscos de alta são os seguintes: desancoragem de preços por um período mais duradouro, ou seja, aquela famosa
inflação inercial, né, que todo mundo vai reajustando os preços com base na expectativa de que os preços serão reajustados, enfim, né, isso é ruim, isso acaba contaminando a economia como um todo. Outro ponto, mais pressão do que o esperado pelo lado dos serviços, com um hiato de produto mais positivo. Lembrando que hiato de produto é a situação em que a economia está crescendo mais ou está crescendo menos do que a sua capacidade. Supondo, por exemplo, que o crescimento potencial, né, o PIB potencial do Brasil esteja em alguma coisa aí entre 2% e 2,5%, se você tem a economia crescendo a 3%, por exemplo, você tem um hiato de produto positivo, você tem a economia crescendo mais do que a sua própria capacidade. E esse hiato de produto positivo acaba puxando os preços para cima, né? Porque tem mais gente, mais empresas e tudo mais demandando produtos e serviços do que produtos e serviços disponíveis. Basicamente, quando você ouviu falar em hiato de produto, é isso, né? Esse é o segundo ponto que o comunicado coloca como um risco de alta para a inflação, que é mais pressão da inflação dos serviços vinda do hiato do produto estando mais positivo do que o esperado. E como terceiro ponto de risco de alta da inflação além do esperado, efeitos possíveis de um câmbio mais depreciado, unindo a políticas locais que façam com que esse câmbio fique mais depreciado. Ou seja, risco do dólar dar uma desancorada, dar uma porrada para cima, colocado pelo Banco Central nesse comunicado como um risco para que a inflação suba mais do que o esperado. E nos riscos de baixa, né, no outro lado, estão o PIB desacelerar mais do que o esperado, puxando a inflação junto para baixo, um choque comercial global que desacelere o mundo mais do que o esperado e as commodities reduzirem mais do que o esperado e puxarem os preços para baixo. O comunicado também cita o lado fiscal brasileiro como preocupação e motivo de cautela, mas reforça diversas vezes que a maior preocupação está com a inflação ainda acima da meta, a economia mais resiliente do que o esperado, embora desacelerando, e o mercado de trabalho também bastante apertado. Em decisão unânime, o Banco Central decide, pelo Comitê de Política Monetária, manter a Selic em 15%, porque isso estaria convergindo para a sua estratégia de longo prazo, de levar a inflação para a meta de 3% de maneira suave, sem impactar negativamente ou muito abruptamente o PIB e o mercado de trabalho. Sobre próximas decisões, e aí que esse é o filé mignon desse tipo de comunicado. Sobre próximas decisões, reforçaram que a estratégia está funcionando para o objetivo desejado, isso pela terceira ou quarta vez dentro do próprio comunicado, o que é um sinal bastante positivo, mas enfim, já a gente vai para a parte de opiniões, e que, se as condições seguirem como estão, o ciclo de cortes deve ser iniciado na próxima reunião, que acontece em março. Não falaram em confirmação de início de cortes e nem qual seria a magnitude desses cortes, mas reforçaram que, com os dados atuais, se as coisas continuarem seguindo na mesma risca, na mesma trajetória que está sendo observada, deve sim ser iniciado um ciclo de cortes aí. E que reforçaram que vão seguir olhando com bastante cautela para os dados. Opinião. Na verdade, opiniões agora, né? Primeira super quarta em pelo menos um ano em que as decisões tiveram menor consenso no mercado, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Enquanto no Brasil existe a quase confirmação, uma virtual confirmação, de que o ciclo de cortes começa na próxima reunião, na América as tensões estão sobre quando eventualmente continuaria a queda dos juros e sobre quem estará à frente do Fed mais adiante, já que de maneiras diferentes o Trump já sinalizou fortemente que não irá reconduzir Powell ao cargo. Palpite específico para o caso brasileiro. Talvez o Focus esteja excessivamente otimista por imaginar que a Selic vai fechar 2026 em 12% e com alguma chance começarão a revisar esse dado do Focus para cima nos próximos períodos. O Banco Central daqui tem um problema razoável para olhar daqui adiante. Se de um lado a gente tem um juro elevado o suficiente para que todos nós saibamos que o caminho é de queda, a velocidade dessa queda é um motivo de dúvida quando nós temos, ao mesmo tempo, os dois termômetros deslocados para cima.
Sim, a inflação fechou 2025 abaixo do limite superior da meta, inclusive temos um episódio aqui do Curadoria especificamente sobre isso, né, e por que isso traz motivos para sorrir, mas ainda há uma distância razoável para o centro da meta. E uma coisa que a gente não pode se esquecer é que o Banco Central ele busca o centro da meta. A missão constitucional do Banco Central é buscar o centro da meta. Independente do governo, e eu não estou falando só desse governo, de qualquer governo que estiver em vigência, independente do governo olhar para a inflação não superou o teto da meta, então está tudo bem. A missão do Banco Central continua sendo o centro da meta, né? E a gente tem o mercado de trabalho que, de fato, sob quaisquer óticas que você quiser observar, segue pressionado, segue abaixo do nível neutro e segue basicamente em pleno emprego. A Selic vai sim cair, só que provavelmente, talvez, vai ser uma queda mais lenta do que todos estamos visualizando nas previsões do mercado atualmente. Mas vai cair. Esse é o caminho, sem sombra de dúvidas. Continuo vendo, em uma comparação entre as decisões tomadas pelos dois bancos centrais, né, dos Estados Unidos e aqui do Brasil, que há mais risco de vermos um central banker canetador nos Estados Unidos nos próximos períodos do que no Brasil. Ao menos com os dados, decisões tomadas e manifestações oficiais das duas instituições e de quem escolhe os seus dirigentes, né, pela parte da política até agora. E um último comentário ainda na parte de opiniões. Logo na primeira pergunta da coletiva de Powell, da pós-decisão do FONC, o central banker americano foi perguntado sobre ter ou não algum comentário a fazer sobre uma crítica recente que ele recebeu do Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. E de cara ele já respondeu de maneira muito educada, mas também muito direta, que não iria responder esse tipo de crítica independentemente de onde viesse. A meu ver, essa é uma postura correta, tá, pessoal? Porque quando alguém representa uma instituição, como é o caso dele, não tem que ficar dando corda para crítica que é eminentemente política. Tem que focar na sua própria missão. Talvez seja por esse tipo de coisa, né, por esse tipo de não estabilidade, vamos dizer assim, que nós não tenhamos ainda coletivas pós-decisão do Banco Central aqui no Brasil. E como já foi comentado em outro episódio, no qual também falávamos de super quarta, no caso a última super quarta de 2025, ainda bem que a gente não tem esse tipo de coisa por aqui, porque de um lado a dita imprensa especializada não tem musculatura o suficiente para fazer perguntas técnicas e que não saiam do politiquês, né? Por exemplo, só para utilizar um caso anedótico, se a gente tivesse uma coletiva dessa no atual momento, iria ser mais perguntado se realmente o diretor do Banco Central sugeriu ao BRB que comprasse o Master, que comprasse carteiras do Master, do que necessariamente, olha, vocês tomaram essa decisão, mas o que é que vocês estão vendo para as próximas decisões? O que vocês acham se o mercado de trabalho está muito apertado, está distante do pleno emprego? Enfim. E pelo lado do Banco Central, mesmo a gente tendo o Galípolo, que até o presente momento é um excelente presidente em termos institucionais, também teria um risco enorme da gente ter respostas que mais alimentariam uma... estamos só nós aqui, né? Então podemos falar com essas expressões. Teria um risco muito maior das respostas de um banqueiro central alimentarem um jornalismo de fofocaiada do que necessariamente esclarecer ou deixar mais compreensível algum tipo de coisa realmente técnica daquela decisão. Ou seja, seria só jogar a conversa fora, né? Teria um risco não desprezível de, se a gente tivesse esse tipo de coletiva, ter algum tipo de contaminação, né? Ou confirmação de alguma coisa, por exemplo, como que aconteceu aí com outro banqueiro central que, né, ia até em churrasco de um outro ex-governo aí, né, que já passou, mas enfim, né, o que, caso acontecesse no período atual, daria um bafafá imenso, mas, né, na época que aconteceu, e não aconteceu tem muito tempo, vocês pesquisem aí, eu deixei no ar, não citei nenhum nome, mas é muito fácil vocês encontrarem isso.
Se acontecesse agora, daria um bafafá imenso, mas na época não deu nem 5 minutos de encheção de saco. Vai entender. Inclusive, sobre a parte que eu acabei de dizer para vocês de Central Banker canetador, se você quiser saber o que é canetar juros, fica a sugestão de voltar a alguns episódios e acompanhar o Curadoria de número 17, no qual explicamos com detalhes o que é que isso significa. Caio Augusto, em 28 de janeiro de 2026. Até o próximo Curadoria.